Bem, pessoal, então mais um vídeo de conversão 2, né? Esse vídeo agora, nós vamos continuar o assunto da FMM, né? Então, vocês tinham visto aqui que a FMM, né? Antes a gente viu a FMM pelo método gráfico, ou seja, a gente obtinha, né, o método gráfico da FMM, né? Ou seja, como é que a FMM se distribui no espaço, né? E agora nós vamos tentar analisar isso de uma forma analítica, ou seja, por contas, né? Por teorizar matematicamente a, a FMM, certo? Então, vamos voltar para o primeiro caso, né? O caso da máquina monofásica de enrolamentos concentrados. Então, a forma de onda que a gente observou, né, em 90 graus, aqui considerando a posição da bobina, né? Que seria aqui o π sobre 2, né? Aqui 3π sobre 2. Então, ela é uma função, né, de θ, né, considerando t igual a zero, por exemplo, né. Então, é uma função de t e θ, né, do tempo e do espaço, né. T é o tempo e θ é o espaço, no caso circular, mas é o espaço, né, é a posição azimutal. E a gente vai ter que vai ser n i de zero, né, que seria o tempo sobre 2, porque é uma função do tempo, menos ni de zero sobre 2 na parte negativa. Bem, então, a gente pode modelar essa distribuição, né, no tempo e espaço utilizando a série de Fourier. A gente pode representar essa onda quadrada via série de Fourier analiticamente, né? Então, a série de Fourier é dada por essa expressão, né? Então, ela é um termo A0 sobre 2, mais, aqui na verdade n igual a 1, né? N igual a 1 e n igual a 1, né? Então, vocês corrijam lá no material de vocês. De n igual a 1 de AN até infinito, né? De AN seno de n θ, mais Bn cosseno de nθ, certo? Então, o termo a zero é nada mais do que a média do sinal em um período, né? No caso dessa onda quadrada, a média é zero, né? Evidente, né, que a área de cima é igual à área de baixo, não tem nem o que calcular aqui, tá? Vou poder até resolver a integral, você veria que é zero. O termo AN, né, que seria o termo que multiplica os senos, né, ele vai ser zero, a priori, né? Por quê? Porque essa função aqui, ela é uma equação par, ela tem simetria em relação ao eixo y. Então, como ela tem simetria em relação ao eixo y, ela é par, logo os termos com seno, né, se anulam. Porém, né, por via das dúvidas, eu fiz todo o cálculo, né, aqui, se vocês resolverem, vocês vão ver que vai dar zero, tá? Então, o termo AN vai ser zero. O termo BN, tá, pessoal? É bom que vocês desenvolvam, tá? É bom que vocês façam a série de Fourier. Eu não vou chegar a avaliar, cobrar de vocês a série de Fourier, para vocês obterem os coeficientes da série de Fourier. Isso eu não vou cobrar de vocês. Porém, eu vou cobrar que vocês entendam, mas saibam onde é que veio isso. Por que também a gente vai ter séries diferentes, né? E vocês em circuitos 3, né, são cobrados por isso também. Então, é bom treinar, né? Bem, então é 1 sobre metade do período, né, integral de 0 até o período, de f de θ cosseno de nθ. Então, f de θ, pessoal, ela vai ser uma função separada em 3 partes, né, uma função por partes, né, uma função descontínua dada por partes. Então, ela vai ser até π sobre 2, n i de t sobre 2, vai ser menos n de t sobre 2 entre π sobre 2 e 3π sobre 2, e a partir de 3π sobre 2 a 2π, ela vai ser de novo n i de t sobre 2. Certo? Toda vida vezes cosseno de nθ. Então, resolvendo essas três integrais, né, vão dar seno aqui, seno aqui, seno aqui. Na verdade, seno de verdade, não menos seno, né? Aí, o seno de nθ, ele depende de n, né? Então, ele não vai ser o mesmo valor para qualquer n, mas dependendo do valor de n adotado, ele vai ter um valor diferente, né? Então, eu apaguei o n aqui. Dependendo do n adotado, ele vai ter outro... vai ter um resultado diferente essa integral, né? Não vai ser igual, né? Então, para n par, se eu escolher a n é par, então n é 2π, n é 2, né? 2θ. Então, se eu colocar aqui 2θ, vai ter sendo 2 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes π sobre 2 vai dar π, sendo de π é 0, né? Qualquer número par que eu colocar aqui vai dar sempre π ou um múltiplo de π. Para qualquer múltiplo de π inteiro, né, o seno é 0, né? Então, por isso, né, todos os termos BN são 0, ou seja, não tem nenhuma harmônica par, né? Isso é também uma consequência do fato da onda ter uma simetria meia onda, ou seja, o lado de cima da onda, ele tem a mesma, se a gente fosse fazer tipo ela infinita, né, seria igual ao de baixo, né? Ou ele tem a mesma aspecto em relação ao lado de baixo, né, no período. Então,
Por isso o termo BN é 0. Tá? Aí existem duas sequências ímpares. Né? Dependendo do número ímpar que eu coloco, vai ter um resultado diferente também. Então, se eu colocar os números 1, 5, 9 né, nessa sequência, vocês vão ter, né, que o seno de π sobre 2 é 1, menos 0 vai dar 1, né? Aí depois, essa outra vai ser 3π sobre 2 é menos 1, π sobre 2 é 1, e, só que menos aqui na frente, né? E 1 menos 0, né? Que o outro é 2π. Aí a gente chega aqui, 1 menos 1, menos 1, faz diferença, né? Mais 1 vai dar 4, né? Isso daqui tudo dá 4. Olha só que número, assim, é um número, né? Legal, né? Quanto tempo a gente não vê número? Bem, então, esse 4 vai aparecer aqui. Então, ele é 1 sobre π, né? N sobre 2, i de t sobre n. Esse 4, então vai ser 4 sobre π, n sobre 2, i de t sobre n, né? Então, esse coeficiente Bn, ele é o coeficiente válido para n, igual a 1, 5, 9 e assim por diante. Então, essa série 1, 5, 9 e os números ímpares, né? Um pula um, vai o outro, pula um, vai o outro, é conhecida para onda monofásica, tá? Como série positiva, para onda monofásica. Então, qualquer onda monofásica vai ter por série positiva os números 5, 1, 5, 9 e assim por diante, né? Onda quadrada monofásica. Agora, se eu pegar os outros números, o 3, o 7, o 11, eu vou ter, na verdade, o inverso. Eu vou ter menos 1 aqui. Ele vai mudar. Então, na verdade, aqui vai ficar menos 4, né? Se eu fizer essa soma aqui, para esses números ali, vai dar menos 4. Para 3, 7, 11, se eu resolver a série de Fourier, eu vou conseguir achar um menos 4. Nesse caso, o coeficiente vai ser menos 4 sobre π, n sobre 2 e t sobre n, né? Sempre lembrando que tem esse sobre n embaixo, né? Porque o seno integral de seno de n θ, né? De θ é igual a cosseno, integral de cosseno, na verdade, né? É igual a seno de n θ sobre n, né? Então, não esquecer disso daqui, né? Então, sobre n, né? Então, como é que vai ficar a forma de onda quadrada, né? A representação da onda quadrada? Vai ser 4 sobre π, n sobre 2, né? Então, 4 sobre π, né? N sobre 2, i de t, vezes o cosseno de θ, menos, porque aqui é negativo, ó, menos, negativo, cosseno de 3θ sobre 3, mais, série positiva. Então, série positiva, série negativa, série positiva, série negativa, série positiva, série negativa e assim por diante, né? Mais o cosseno de 5θ sobre 5, né? Aí depois menos cosseno de 7θ sobre 7 e assim por diante, certo? No fundo, né, isso aqui vai ser o somatório do cosseno de nθ sobre n, né? E o 4 sobre π aqui na frente, né? Então, esse termo 4 sobre π, que não tinha originalmente era n sobre 2, surgiu esse coeficiente 4 sobre π, e eu vou ter ali o cosseno de nθ, né, somatório de n igual a 1, não 0, 1, né, até o infinito, do cosseno de nθ sobre n, tá? Bem, então, essa equação só vai ser válida, né, esse coeficiente, do caso concentrado de dois polos, tá? Caso a gente tenha múltiplos polos, a gente pode dividir n, que é o número de espiras, ele vai ser dividido pelo número de par de polos, né? Isso a gente, na última aula síncrona, discutiu bastante, né? Eu acho que o pessoal conseguiu entender por que isso acontece. Então, nesse caso, a gente vai ter, dividindo n sobre 2 por polo sobre 2, a gente vai ter n sobre polos aqui, né? Então, isso vai ser alterado no coeficiente. Sair do n sobre 2, vai ficar aqui n sobre polos, certo? Mas a expressão continua a mesma. Mas ainda é o concentrado, né? Então, o efeito da distribuição de enrolamentos, né, nós vamos ver no final dessa aula, tá? Talvez não nesse vídeo, mas no final das séries de vídeos dessa aula, a gente vai entender um pouquinho o efeito da distribuição. Talvez não no final, porque eu vou ter exemplos depois ainda, mas no final da teoria, né, a gente vai ter esse efeito da distribuição, tá? E também do encurtamento, tá? O encurtamento também provoca o efeito na FMM, certo? Bem, então, só para entender o que é essa expressão que a gente encontrou, né, que parece um pequeno monstro, isso é bem tranquilo, tá? É bem tranquilo. Só um somatório. Então, essa expressão vai gerar esse sinal aqui em roxo, né? Se vocês observarem aqui, né, ó, tem aqui um sinal em roxo, uma onda quadrada vermelho, né, oficialmente, um sinal em roxo e um sinal em verde. Esse sinal em verde, ele é FMM, né, fundamental, ou seja,
Quem que é fundamental? Fundamental é a primeira harmônica, é só o cosseno de θ, né? Então, nessa expressão aqui, esse termo aqui é a fundamental e a gente ignora todo o resto. A gente só considerar a fundamental, a gente tem uma senoide, né, com o valor de pico um pouquinho maior, 4 sobre π maior do que o valor de pico da onda quadrada, né? Porque 4 sobre π é quase 1, né? Um pouco mais que 1, é 1, alguma coisinha. E existe, assim, pelo fato da onda quadrada ser descontínua, né, existe um fenômeno conhecido como fenômeno de Gibbs. A representação da série de Fourier, existe uma oscilação de Gibbs, que é uma oscilação no transiente, né, e o fato dele ele se aproximar o máximo possível da transição, né, só que como ela é uma onda suave, né, não é possível ela fazer essa transição abrupta que acontece na onda quadrada, né, então acaba que a série de Fourier acaba sendo uma aproximação, a melhor aproximação possível, né, analítica da onda quadrada, porém é uma aproximação. Tá? Para sinais descontínuos, sempre é uma aproximação, né? Periódicos descontínuos. Então, e também o fato dela ser infinita, né? Porque se ela fosse uma onda periódica contínua, né, ela não necessariamente seria infinita, né? Se ela fosse suave, né? Como ela é uma onda periódica, não é suave, né? E além de ser descontínua, ela tem o que a gente chama de espalhamento, né? Então ela acaba indo para o infinito também por causa disso. Isso acaba gerando espalhamento, por isso que ela tem infinitos termos, né? E se a gente fosse capaz de somar todos os infinitos termos, seria possível, talvez, reconstituir exatamente a onda, né? Mas, infelizmente, isso não é possível. Então, assim, a fundamental, pessoal, ela é a maior portadora de potência. Então, ela é a onda mais importante, né? A gente pode fazer praticamente todas as contas, né, em função da fundamental. No caso da FMM sem distribuição, assim, aproximar por um seno uma onda quadrada é uma aproximação grosseira, tá? Dá alguns erros, assim, às vezes meio estranhos. Mas é o que temos para hoje, né? À medida que tu vai distribuindo, né, os enrolamentos, eles vão se aproximando mais de uma senoide FMM, a forma espacial da FMM. Então isso acaba facilitando o uso da aproximação por senoides, tá? Por senoides. Por cossenoides, na verdade. Um cosseno, né? Não um seno. É o que dá para fazer, né? Então, a gente pode aproximar a forma de onda FMM, F, né, por um F1. Esse F1 quer dizer a primeira harmônica, né, ou a fundamental da onda, né, F de t e θ. Então, é uma onda, né, e esse F1 vai ser 4 sobre π, n sobre p, e de t cosseno de θ, tá? Bem, então, assumindo, né, que I de t, tá, o sinal, né, isso aqui é um sinal, não é uma onda, tá, é um sinal. Isso daqui é uma onda, tá? Porque ele tem tempo e espaço, né? Tempo e espaço. Não é uma onda progressiva, né? Nem regressiva, a gente não pode afirmar nada sobre isso. E não vai ser, a gente vai provar que não é, né? Porém, é uma onda, tá? O F1 satisfaz a equação de onda. Tá? Inclusive o F, né, inteiro satisfaz a equação de onda, todas as harmônicas, né? Não só para o F1. Bem, então, a gente tem que, substituindo, né, o I de t, que é o sinal de corrente, aqui, a gente vai dizer que o cosseno de ômega t, ômega e é a frequência elétrica, né, frequência angular elétrica, né, ou seja, a frequência de alimentação da rede. Tá? Então, tem lá uma rede, a rede elétrica, né, está alimentando a máquina, e aí a máquina recebe esse sinal com uma frequência ômega e, né, e uma corrente de pico. No valor de pico aqui a gente está considerando a referência em corrente, tá? Então a gente não vai considerar que tem um φ, um ângulo de defasagem φ. Mas é possível, considerando que tem uma fonte de tensão, né, não uma fonte de corrente. Bem, então agora na nossa F1 ficou sendo 4 sobre π, n sobre p, e p, que é a corrente de pico, né, vezes cosseno de ômega e t, vezes cosseno de θ. Né? Aí existe uma identidade trigonométrica, né, esse produto de senos, né? Então a gente troca o produto pela soma, né? Produto, né? Produto pela soma, né? Essa é uma identidade que a gente vai usar muito nessa matéria, nesse semestre, né? Então, uma identidade bastante utilizada. Bem, então, a gente tem aqui vai ser 4 sobre π, n sobre p, e p vezes cosseno de... Aí eu fiquei p sobre 2, né, por causa do 1 meio da identidade, vezes cosseno de ômega e t menos θ, mais cosseno de ômega e t mais θ. Isso daqui são duas ondas, efetivamente, né? E de um formato muito comum para ondas, que é o formato da onda progressiva,
né? E o formato da onda regressiva, né? Então, o que acontece, né? Essas duas ondas aqui, elas se combinam, é a soma de duas ondas, a soma de uma progressiva e de uma regressiva. A soma de uma onda progressiva com uma onda regressiva é uma onda estacionária. A interferência é perfeita, né? 100% perfeita, então acaba que a onda é estacionária, ela tem nós fixos, esses nós nunca mudam de posição. Isso é o que a gente já tinha constatado pela análise da FMM gráfica na última aula, né? Então, na verdade, a onda da FMM monofásica, ela é uma onda estacionária, né, com nós fixos, né? E a gente vê isso também analiticamente, tá? Bem, então a máquina monofásica, ela tem uma FMM estacionária ou pulsante, tá? Vamos pensar agora no segundo caso, na máquina trifásica simétrica, né? Ainda de enrolamentos concentrados. Bem, então nesse caso nós vamos ter três correntes, corrente A, e B e C no tempo, né? As três têm o mesmo valor de pico, né? Mesmo valor de pico. E são defasadas, né, em 120 graus, 2 π terços. Aqui até dá para utilizar, né, um menos 4 π terços para facilitar algumas contas, tá? Então, se a gente for assumir, né, então aqui inclusive eu posso alterar também, né, para facilitar, né? Mas tanto faz também, não faz diferença, tá? Tá na mesma. Então, a nossa FMM, se a gente substituir, né? Lembrando, né, que aqui o cosseno dessas duas é por causa da defasagem temporal, tá? Essas daqui elas são defasadas no tempo. Certo? Então, e essas FMMs, né? Se a gente substituir, né, pela expressão anterior, né, substituir o sinal aqui, a gente vai chegar nessas três expressões. E aqui, percebam que tem uma defasagem também aqui e aqui, né? Por que essa defasagem? Porque a gente está tomando a fase A como referência. Então, a onda da fase B e da fase C, ela também vai ser uma onda quadrada do mesmo estilo, né? Tipo, a fase A é assim, né? Então, na verdade, aqui é mais comprido, né? Então, já a fase B e a fase C, elas vão ser, em relação à fase A, né, para o mesmo teto, elas vão ser deslocadas, né? Não vão ser exatamente assim, né? Elas vão ter um certo deslocamento, né? Então, nesse caso, né, considerando esse deslocamento, por conta da, da fase. Porque no espaço elas são defasadas, né? Então, se você pensar que aqui eu tenho fase A, aqui eu tenho fase. Calma. Aqui eu tenho a fase A, né? Aqui eu tenho a fase B, aqui eu tenho a fase C, né? Tipo, cada uma está numa posição do espaço geomagnético, né? Então, aqui eu tenho fase C, aqui eu tenho fase B e aqui eu tenho fase A, né? Então, aqui o eixo magnético da fase A está para cá. Na fase B, o eixo magnético fica para cá, né? E na fase C, o eixo magnético fica para cá, né? Então, fica nessa direção aqui, né? Então, espacialmente, né, se eu tomar como referência aqui o θ igual a zero, né? Vamos começar na fase C aqui, né? Na fase B, né? Então, na verdade, a fase B é exatamente o oposto, né? Ela vai ser ao contrário, isso daqui, né? Ela vai ser assim, né? Não, estava certo. Errei. E aqui eu vou ter o B'. Na verdade, essa daqui é a B e essa daqui é a C. Então, aqui com até o B', né, é negativo. Até o B' é negativo. Passou do B' vai ficar positivo. E depois, até os 360, vai ser negativo de novo. É esse daqui, né? Esse daqui é o B. B', chegou no B', aqui chegou no B, ficou positivo, depois ficou negativo de novo. Tá? Então, a mesma coisa para o C, né? Então, ela vai ter uma defasagem em relação à série original. Isso pode ser representado uma série de senos e cossenos, ou então uma série com cossenos deslocados, né? E aí entra esses dois termos aqui, né? Para representar justamente esse deslocamento espacial em relação à posição original da fase A, certo? Bem, então, a gente tem que as componentes, se a gente for pensar, né, tem essa figura aqui que ajuda também vocês a entenderem o que está acontecendo, certo? Então, a resultante, né, assim como a gente fez na outra vez, na gráfica, a gente somou tudo, né? Novamente, a gente vai somar tudo, né?
Então, a gente só vai representar com um Szinho para indicar que é de estator, né? Não é nem de ferro, nem de rotor, né? Ou seria de entreferro se o estator estiver desenergizado, né? E sempre é fundamental de todas elas, né? Fundamental da A, fundamental da B, fundamental da C. Então, a gente vai ter 4 sobre π, n sobre p e p é comum a todos os termos. Então, a gente pode colocar em evidência cosseno de um vezes cosseno do outro, cosseno de um vezes cosseno do outro, mais cosseno de um vezes cosseno do outro. Cosseno do tempo vezes cosseno do espaço, cosseno do tempo vezes cosseno do espaço, cosseno do tempo vezes cosseno do espaço. Observam que todas elas têm essa estrutura, esse cosseno de ômega t vezes cosseno de θ, que significa que são ondas pulsantes, né? As três são ondas pulsantes. Os 3 termos são ondas pulsantes no espaço em eixos diferentes. Então, a fase C pulsa nesse eixo aqui, ó. Esse eixo aqui, ó, de excursão, é o eixo da fase C. O eixo horizontal é o eixo da fase A, né? E esse eixo aqui é o eixo que a fase B pulsa. Elas não saem desse eixo, elas não conseguem fazer nada além desse eixo. Elas têm essa fase fixa, né? Porém, a gente tem essa igualdade, né, trigonométrica, essa identidade, né, identidade mágica, onde a gente consegue ver o que acontece se a gente for abrir todos esses termos com essa identidade, né? Então, primeiro termo, né, o termo desse daqui vai ser a abertura igual a gente fez antes. Segundo termo, a gente vai ver que vai surgir aqui um cosseno de ômega i t menos θ e um cosseno de ômega i t mais θ menos 4 terços, né, 4 pi terços. E aqui vai surgir um menos 8 pi terços com mais θ, né, e outro com menos θ sem nenhuma defasagem, né. Aí, se a gente for somar de volta os 3 termos, né, vocês vão ver que esses 3 com menos θ, eles vão se somar, né? Então vai ficar 3 vezes, né, cosseno de ômega t menos θ, porque os 3 apareceram nesse mesmo termo, que é uma onda progressiva, né? Já as ondas regressivas que atuam em cada sistema são diferentes, né, e a progressiva é igual. É interessante isso. Bem, então agora nós vamos fazer um outro estudo ainda em cima das ondas regressivas. E aí, a gente vai usar uma outra identidade que é o cosseno da diferença, né? Então, o cosseno da diferença, a gente transforma a diferença em um produto, né? Antes a gente transformou produto em soma ou em diferença, e agora a gente vai fazer uma diferença virar o cosseno da diferença, né? Antes era o produto de cossenos, agora não o cosseno do produto, o produto de cossenos. Agora a gente vai ter o cosseno da diferença, né, de arcos, ele vai virar um produto de cossenos, a soma do produto dos cossenos e senos, né? Bem, então, vão surgir aqui, né? A gente vai considerar que nosso alfa, né, é esse termo aqui, termo comum a todos, e o beta é o outro termo que sobra nessas identidades. Então, esse daqui não vai ter soma, vai ter soma só nesse termo, que é o termo da fase B, e uma soma no termo da fase C. E aí, a gente vai chegar aqui, nesse caso aqui, né, a gente tem menos meio vezes o cosseno de ômega i t, mais 1. Menos meio, mais 1 dá 0. Então, esse cara aqui tudo, ele vai acabar se anulando, né? Isso daqui tudo vai ser 0. E esse cara aqui, né, os termos com seno, um é raiz de 3 sobre 2, o outro é menos raiz de 3 sobre 2, vezes a mesma coisa, né? Então eles vão acabar se anulando também. Então todos esses termos de onda progressiva se anulam. Morreram. Eram. Tchau. Então, nós só temos a onda progressiva no trifásico. 3 meios e o cosseno ômega t, a gente substitui, vai ficar 3 meios, 4 sobre π, n sobre p e p cosseno de ômega t. É uma onda progressiva, ou seja, a FMM, a trifásica, é naturalmente girante, a resultante, é naturalmente progressiva. Ela tem uma amplitude 1,5 vezes maior do que a amplitude da FMM monofásica, né? O que não deixa de ser uma coisa impressionante, né? Bem, observe que isso vai acontecer se a máquina trifásica, né, tiver defasagem espacial e temporal de 120 graus entre as fases, em duas condições, né? Tanto no tempo quanto no espaço, a gente vai ter exatamente essa condição mágica, né, condição perfeita de ter uma onda sem campo regressivo, só com onda progressiva, né, e o módulo dela é constante, né? O módulo dela, ela tem um pico constante, um valor de pico constante, e o valor de fase dela que ela vai girando, né? A fase ela vai variando, ela não tem fase fixa, né? Isso, talvez com a análise de vetor espacial fique mais fácil, a gente vai ver na sequência, né?
E se a gente for pegar a onda completa, né, ela vai ser cosseno de ômega t menos θ, que é esse, no caso, menos 1/5, né, cosseno de ômega t menos 5θ, mais 1/7 do cosseno de ômega t menos 7. Aqui percebam que tem uma diferença, né? Então, na outra trifásica vai existir 3 sequências. A sequência positiva, a sequência zero e a sequência negativa, né? A sequência zero, todos os termos são zero, então todas as harmônicas múltiplas de 3 no sistema trifásico, elas vão dar zero, né? Aí os harmônicos ímpares, 3n mais 1, vão dar a série positiva. E os harmônicos ímpares, 3n mais menos 1, vão dar a série negativa. Então, o mais 1 é positivo, o menos 1 é negativo. Lembrando, né, que esse n sempre tem que ser um número par, né, porque os harmônicos são ímpares. Então, 3 vezes o número par dá um número par, mais 1 fica um número ímpar, né? Se for 3 vezes o número ímpar, dá um número ímpar, mais 1 fica um número par. Então, por isso eu teria de ser 3n mais 1, tá? E 3n mais 1, sendo que o n é 2, 4, 6 é um número par sempre, né? Eu poderia colocar 6n mais 1, né? Só que daí... me daria de dizer 6n mais 1, e daí n igual a 1, 2, 3, 4, né? Bem, de 6n menos 1, né? Então, muda a ordem, né? Porque na monofásica, a quinta harmônica, ela era positiva. Na trifásica, a quinta harmônica é negativa. A sétima harmônica era negativa na monofásica e na trifásica ela é positiva, certo? Então, isso aqui é uma diferença em relação à monofásica, né? Também aqui é o θ, né, que vai ficar com o valor harmônico, né? Porque no tempo a gente não tem harmônica, só no espaço, né? A gente está assumindo que não tem no tempo, né? É possível que haja harmônica no tempo também na corrente de alimentação. Daí, acho que é mais complicado a análise, né? Mas é possível. Bem, então, determine a amplitude, um exemplo, né, bem simples. Determine a amplitude de cada harmônica, que é a 11ª harmônica de FM de fase trifásica de uma máquina igual a 2, P igual a 2 e P igual a 1 Já pensou uma pergunta dessa na prova? Será que às vezes cobro isso? Não só isso, né, mas cobro e o pessoal não sabe responder. Só pegar o coeficiente, né, pessoal, das ondas, né, e multiplicar. No caso, sempre vai ter o efeito do 1 sobre n, né? Então, o terceiro harmônico fica menos 4/3 de π, né? E o sinal, né? Isso que conta o sinal. E o quinto 1 sobre 5, sobre 7, sobre 9, sobre 11, né? E o 4 sobre π, né? Essas condições ali, né? Para essas condições, n de 2, pol dos 2 e p igual a 1. E aqui na trifásica, a única diferença vai ser o 3 meios na frente e que as terceiras harmônicas vão ser zero, né? Vai surgir o termo negativo na quinta harmônica daí, né? Então, essa vai ser a diferença em relação ao caso monofásico, tá? Mas bem tranquilo, né? Bem, então esse vídeo eu vou encerrar por aqui, né? E daí no próximo a gente vai falar sobre os vetores espaciais, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo. Qualquer coisa deixem o gostei de vocês. E até o próximo vídeo.